Boa tarde. Hoje estou iniciando o primeiro ensaio, né, sobre resultado, de internações de pessoas com dependência química aqui em uma instituição de reabilitação e dependência química, uma comunidade terapêutica. Esse vídeo ele tem como objetivo analisar a progressão e a estabilidade do paciente em processo de reabilitação e dependência química no espaço terapêuticos antes, durante e pós o tratamento. Então, o objetivo é analisar o percurso, do paciente em reabilitação e ver suas problemáticas diárias, a sua inserção e as suas possibilidades de continuar a vida sem o uso das substâncias psicoativas. Hoje eu quero relatar o caso de um paciente de 23 anos, solteiro, que tem um filho de 3 anos e que se envolveu com as drogas desde os 17 anos. Ele utilizou desde álcool, cigarro, depois maconha e depois cocaína. Ele chegou nesse centro de reabilitação 28 dias sem uso da substância. Ele começou a deixar o uso por conta própria, e ele é um rapaz que morava com sua avó, mas tem pai e mãe, mas a mãe mora com uma outra pessoa, e ele ficou morando com a avó. Nos últimos tempos, antes da internação, ele estava trabalhando num projeto chamado Primeiro Passo, como auxiliar administrativo. Depois começou a se envolver com drogas, com 17 anos. No início não teve tantos problemas com o uso, porque conseguia estudar e conseguia trabalhar. Só que há um ano atrás ele começou a perder o controle de todas essas ações, Não estudou mais, não trabalhava mais e começou a utilizar muita droga e perdeu o controle da sua vida. Aquilo que nós chamamos de compulsão, ou dependência química. Vou chamar aqui o paciente de NM. Paciente NM, ele chegou a essa instituição decidido a parar de utilizar substâncias psicoativas e dar um jeito na sua vida. Eu particularmente o recebi, conversei um pouco sobre a vida com ele inicialmente, coloquei as regras da instituição, e todo o programa terapêutico que ele tinha que seguir. Durante os 6 meses que ele aqui permaneceu, ele foi um rapaz muito comunicativo, sempre estava conversando sobre a questão da sua vida, das drogas, se mostrou uma pessoa muito aberta para receber informações, Era uma pessoa bastante higiênica, se cuidava muito bem, cuidava muito bem da sua higienização, era muito cooperativo em termos de atividades laboriais, de trabalho aqui na instituição, sempre trabalhou bem, nunca reclamou de nada, sempre seguiu à risca aquilo que a gente estava colocando. E em termos de alterações de humor, ele sempre se mostrou uma pessoa bem-humorada, não ria muito, mas também não tinha expressão de tristeza e nem de agitação, Ele se mostrou uma pessoa bastante controlada e equilibrada. Os meses foram se passando, ele começou a fortalecer a sua espiritualidade, começou a realmente a ler a palavra de Deus, a confiar na questão da religião como suporte para isso. E depois dos 4 meses, ele
começou a sair de dentro da instituição para voltar para casa, né? E durante essa saída a gente recomendou a ter uma série, né, de tomadas de posição que poderia de fato conduzir essa série de forma correta, né? A não ficar em locais com estímulos, né, onde tem droga, né? A justificar as suas saídas, se fosse para a casa de uma amiga, tentando criar uma espécie de reconstrução da confiança com a família, a definir que ele agora era uma pessoa portadora de uma doença progressiva e crônica e sem cura, né? Porém, é uma doença que se pode fazer o tratamento, né, para que não utilize mais a substância. E no decorrer de todo o tratamento, ele se mostrou uma pessoa totalmente receptiva e adaptável à estrutura pela qual ele estava participando, né? Não houve nos 6 meses nenhum registro de ocorrência ligado a ele, em brigas, agressões, discussões, uma pessoa totalmente controlada, né? Quando ele saiu as primeiras vezes, depois de 5 meses, ele foi visitar a família em casa. As primeiras visitas foram boas, né? Visitou os pais, os avós, a ex-mulher, os filhos, né? Só que a partir da segunda e terceira visita ele começou a apresentar algumas dificuldades, né? E segundo relatos que nós temos, ele foi favorecido no processo de recaída pela própria família, né? A família ela começou a levar esse rapaz em processo de recuperação para lugares onde tinha muitos estímulos, né? Droga, álcool, mulheres, festas. E ele já andava nesse ambiente anteriormente ao tratamento, e justamente eram os ambientes onde ele utilizava as substâncias psicoativas, a droga, né? E em um determinado dia ele saiu da instituição e voltou para casa para passar 3 dias. Aí retornou no outro dia, depois dos 3 dias, tudo bem. Mas na penúltima saída, que era para ele sair de manhã e voltar de tarde, ele não mais retornou, né? E aí nós precisamos de fato desligar ele, porque ele quebrou uma das regras da instituição. O fato que ele cometeu 2 pequenos deslizes no que diz respeito à saída dele. Ele se permitiu a ir em espaços onde apresentava estímulos de uso de droga. Coisas que no aconselhamento nós sempre fazemos o aconselhamento de não se expor aos estímulos, né? Principalmente os primeiros meses depois da recuperação. E isso ele se propôs. E mais ainda, né? Nós sabemos que a família mesmo também o impulsionou a ir para esses locais, né? Evidentemente que nós sabemos que uma pessoa que desenvolve a dependência química, ela tem um comportamento sempre de defesa, né? E utiliza sempre os mecanismos de defesa para justificar coisas da sua vida. Então, nesse momento, ele criou uma justificativa para ir para esses espaços. Por quê? Porque a família o chamou, já não foi ele que decidiu, foi a família que o chamou. Então, ele já criou uma racionalização, uma justificativa para esses espaços, né? Aí já abriu o espaço, já abriu uma oportunidade para o processo de recaída. O segundo passo que ele cometeu, né, de forma a ajudar nesse processo de recaída, foi o fato de que ele começou a se encontrar com pessoas da ativa, né? No caso específico, mulheres, né? Evidentemente, ele estava num processo que queria ajudar, né, as pessoas que estavam utilizando a droga, porque ele já tinha passado por um processo de recuperação. O problema consiste é que ele não estava ainda preparado para fazer esse trabalho, né? E ele se expor a uma pessoa que já usou droga juntamente com ele, o fez trazer memórias químicas, né, da sua mente,
E aí ele começou a abrir espaço para o processo de recaída, né? E nesse momento ele cometeu esses deslizes, e depois de 2 semanas que ele saiu do internato, né, da comunidade terapêutica aqui, ele realmente teve uma recaída. E a recaída de tal forma que ele estava utilizando mais drogas do que ele já utilizava antes de chegar aqui. Ou seja, a mesma facilidade que ele tinha e teve de se adaptar ao processo de tratamento aqui na instituição, a conseguir cumprir com todo o programa terapêutico, foi também a mesma facilidade que ele teve para retornar aos mundos das drogas, né? Levando em consideração de fato esses 2 aspectos que de fato ele realmente não conseguiu seguir, né? E no caso, nesse caso específico, a família ajudou muito no processo de recaída. Primeiro porque a família cobrava muito dele a questão da justificativa de onde ele estava, né? Então já criou-se uma pressão desnecessária, né? Porque isso que ele tem que fazer é o dependente químico que já passou pelo processo de internação. Ele tem que saber que ele tem que dar justificativa para onde ele vai, que hora ele vai chegar, porque isso é uma construção de confiança, né, que ele perdeu da família. Então ele mesmo que tem que fazer o processo de reconstrução. Não é a família que tem que cobrar dele a hora ou local que ele está chegando. Então isso já, para ele como dependente, já cria uma justificação, ou seja, um motivo para dizer: eu caí porque tive a pressão da minha família. E esse aspecto ele é bem peculiar na questão da dependência química, né? E nesse caso específico desse paciente em reabilitação, ele teve todos esses apretextos, essas situações, né, após a saída daqui, que realmente conduziram ele ao processo de recaída, né? Isso leva à seguinte questão para nós analisarmos, né? Uma pessoa que tem fácil adaptação em espaços, em qualquer espaço, em qualquer situação, ele pode realmente ser mutável, né? Ele pode realmente, no processo de ambivalência, ele realmente retornar à vida, né? Ele seria um exemplo de recuperando realmente, né? Que está querendo, que mostrou todas as motivações, mas teve um pouco da ajuda da família nesse aspecto da recaída e uma falta de vigília dele mesmo nos processos que foram apresentados para ele realmente vigiar, para ele realmente ser objetivo, né? Conseguir dizer não. Evidentemente que são processos que devem ser analisados pelas equipes que fazem o trabalho de recuperação, ok? Espero que essa situação sirva de exemplo de estudo em grupos posteriores de técnicos em reabilitação, para que possamos discursar maneiras e formas de trabalho na questão da reabilitação de dependente químico. Meu nome é Adriana Pereira, eu sou técnico em reabilitação, né? Hoje são 26 de abril de 2016. Um grande abraço e até outro vídeo.